Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar aqui. E saiba que antes de você chegar aqui, Jesus já estava. Glória a Deus. Abra o seu coração, né? Fique atento a cada palavra que o Senhor vai falar com você nessa noite. Que você venha abrir seu coração nessa noite, porque Ele fala, né, irmãos? Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, Ele fala através de um versículo. Somos pequenos, mas Ele é grande. E é Ele que capacita, né? Eu vou ler, deixar só um versículo antes de eu louvar. Em Jeremias 1, a vocação é a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias. Vamos pular essa parte, vamos para o 4, né? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, se diz o Senhor. Então não diga para o Senhor: eu sou um menino, ou eu não passo de um menino, né? Porque o Senhor falou: onde eu te mandar, você irás. Estou contigo, né? Onde você for. Então o Senhor falou comigo essa tarde. Então ele falou: não temas. E eu digo para vocês, igreja, não temas. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? 59, amém? Até conhecer o amor sem fim, um pecador fui eu, em o meu pensar não houve lugar para Cristo e o céu. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu, e Ele verteu, libertado eu fui por fim, pois quando
sim, Jesus morreu por nós. Não há mais temor, somente amor, Deus em nossos corações. Glória a Deus, Jesus morreu por mim e por você. Glória a Deus. E Ele está aqui nessa noite e Ele vai falar com você. Glória a Deus, aleluia. Vamos no número 1, né? Vamos pedir chuva de graças. Apesar dele já ter mandado passando, mas Ele vai continuar mandando. E Ele quer mandar essa igreja também. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, Ele as bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Chuvas constantes, chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Trai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, os seus dons preciosos, usando o preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Chuvas de graça, né? Que o Senhor venha mandar por nós, né? Vamos cantar o 2 também? Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu portarei por esta terra de além, e
está estreitando, né? Mais a terra, né? Então diz assim o título, né? Jesus prevê a destruição de Jerusalém em sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cadê onde foi para ir? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E seguirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e a daquelas as lamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio. Glória a Deus, deixa eu ver. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não vos deis crédito. Porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com vigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Então, irmãos, aqui está dizendo, né? A própria palavra já está dizendo: em verdade, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Está vendo esses templos aqui? Não vai ficar nada, né? Tudo vai ser derrubado. Então a gente não se deve se apegar a esse mundo, né? Sabendo que esse mundo, as coisas daqui é passageira, né? Tudo que a gente tem aqui vai ficar, carro, casa, tudo que a gente tem aqui vai ficar, mas só que vai subir a nossa alma. Então não devemos se apegar às coisas desse mundo e nem colocar nosso coração nos objetos que nós temos, né? Na casa, no carro, ou em alguma coisa, ou em alguma pessoa, porque a salvação é individual, né? A gente não sabe. A Bíblia diz que Paulo fala: não sabe se a mulher salvará o seu esposo, e o seu esposo não sabe se salvará a tua mulher. Então a salvação é individual. Se você obedecer, né, tem uma promessa, né, para quem obedece, né, para quem é fiel, né?
ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. E diz mais, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, porque existem muitos falsos profetas, como a gente sabe, né? E eles queriam saber o sinal. Eles perguntaram para Jesus: qual é o sinal da tua vinda? Né? E Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganaram a muitos, como já existe. Já existe um homem até que ele se veste como Jesus Cristo, e muitos seguem eles por eles, né? Aparece até na internet, né, Mário? Como é o nome daquele homem que se veste igual a Jesus lá? Cristo, né? O negócio Cristo ele se veste igual a Jesus. Se a pessoa não tiver o conhecimento na palavra, segue ele. Mas como aqui está escrito, né? Que a gente não deve seguir os falsos profetas, né? E ele diz mais uma coisa, né? Tem uma certa passagem da Bíblia que fala assim: eles querem perguntar para Jesus, querendo saber como que vai ser, se o céu vai mudar, se vai ficar diferente, né? Tipo assim, que sinal haverá da sua vinda, né? Do fim do mundo. Aí tem uma passagem que Jesus fala: não será dado nenhum sinal senão de profeta Jonas, né? Por quê? Por que está vindo essa palavra, né? Eu ouvirei de guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo isso aí já está acontecendo. Tsunamis, terremotos, já teve no Japão, já teve na Indonésia, já teve em vários lugares. O que quer dizer? Que a vinda do Senhor está se aproximando. Nós cristãos sabemos, né? Nós estamos antenados. Mas e quem está no mundo? Assim, né? Quem é que está no mundo? Será que sabe que Jesus está voltando? Né? Assim, então, o que nós devemos fazer? Quando vem essa palavra, é que a gente deve o quê? Proclamar mais e mais esse evangelho, né? Que já está sendo pregado, mas devemos proclamar mais e mais, né? Tentamos granjear mais almas para o Senhor quanto antes possível, porque a vida do Senhor está se aproximando cada dia mais, né? Assim, muitos estão se entrando numa lama, né? Que é o pecado, né? Muitos estão se afundando na lama. E muitos estão caindo, né? E a Bíblia diz que o quê? Existe dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é que conduz à salvação, e a porta larga é que conduz à perdição. E muitos são que vão por ela, pela larga, né? Infelizmente, né?